Nesse projeto de hoje, pessoal, eu usei apenas 3 pallets. Então eu escolhi 3 pallets aí de melhor qualidade. E eu comecei desmontando o pallet. Para isso eu usei uma tábua como alavanca. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Valdeon Ferreira e trago para vocês em mais um vídeo, pessoal. Seja bem-vindo aí ao canal. No vídeo de hoje aí, eu vou estar fazendo aí uma mesa de pallets. Então não é mesinha, hoje é uma mesa grande mesmo, uma mesa aí. Vou tentar fazer ela e deixar ela aí com 1,20 por 80, uma mesinha normal aí para 4 cadeiras. Se você curte esse tipo de vídeo aí, já deixa o seu like. E compartilhe o vídeo. E não esquece também, no final do vídeo aí, deixe seu comentário. O que você achou aí desse projeto. E uma sugestão aí para um próximo vídeo. Então bora aí para mais um vídeo. E logo após arrancar todos os pregos, eu passei um lado aí na pranha. Tem um vídeo de como inverter a pranha, pessoal, poder estar alinhando as madeiras. Esse que tinha algumas barrigas também eu tirei antes de estar passando no desengrosso, para que elas ficam desempenadas, né? Depois eu cortei mais ou menos no tamanho já, poder depois está aparelhando na serra e antes no desengrosso. Essa vai ser as que vai ser a base da mesa. Então era as longarinhas do pallet aí. Então eu passei, né, na pranha para prainar, para depois estar passando a desengrossadeira. Já que tinha umas barrigas aí, poder ficar retinho. Depois eu deixei na largura aí, na serra. E para montar aí as pernas eu usei 4 peças aí da mesma medida e fui colocando uma por cima da outra aí, poder dar uma perna quadrada, né? Aí eu usei pinos de 45 mm, mas pode ser um prego aí sem cabeça, 13 por 18. Aí eu tinha deixado as peças sobrando um pouco, depois eu vim na serra e cortar para ficar totalmente certinho no esquadro. Depois é a parte que vai ficar pro chão. Eu coloquei um toquinho de madeira aí para tampar o buraco. Então eu testei, depois passei cola, pus um pino de cada lado para a cola tá secando e não tá saindo do lugar. E eu coloquei essa fita aí, que vai ser aonde que eu vou estar fazendo uns cortes aí para encaixar as travessas. Vai ser tipo os furos de espiga. Como tem esquerdo e direito, eu usei aquele estilo ali para não ter perigo aí de confusão. E depois foi só estar usando aí a serra de cutico. Eu fiz uma marcação e fiz o corte por dentro do risco, poder entrar aí bem justo.
já arrumei as pernas, como vocês viram, eu tampei aqui. Aqui eu passei uma massa, eu passei de outra cor mesmo, para vedar. Eu fiz um 45 aqui. E tirei a quininha aqui, mas bem pouquinho também, 45. Aqui, todas as 4 peças encaixe vai ser nesse estilo. Tem que pôr as 4 junto, porque ela tem lado esquerdo e lado direito. Minha montagem foi simples, eu coloquei as peças menor aí por dentro das grandes. Eu usei 3 parafusos aí de cada lado. Eu fiz aí um rebaixo com a broca de 8 mm, porque os parafusos são só de 5 centímetros. E aí eu coloquei 3 parafusos aí de cada lado. Aqui, pessoal, eu já montei aqui a estrutura. E agora eu vou estar fazendo aqui uma cava, 2 cavas embaixo, 2 em cima, colocar 2 travas. Eu vou estar usando essa fresa aí, ó. Pode estar sendo feito com formão também. E a montagem, eu coloquei a perna aí no lugar e coloquei uns pinos aí para depois eu estar virando aí de cabeça para baixo e ajustar o esquadro das pernas. Então eu coloquei os pinos aí só na parte de cima. Aí depois eu coloquei as outras 2 que faltavam para depois eu estar ajustando o esquadro nos 2 sentidos e colocando os demais pinos aí. Depois eu arrumei uns taquinhos de madeira para colocar nesse furinho aí, poder estar prensando a perna aí, para ajudar na fixação, né, para evitar de gongorrar. Então eu cortei na medida certinha e passei cola também. Depois vim colocando mais pinos aí. Aí para a parte do tampo eu cortei 4 peças aí, todas 4 em 45 graus, 2 maior, 2 menor, para estar formando aí tipo uma moldura para fazer o tampo. Aí eu passei cola aí nos cortes 45 graus, coloquei na posição e vim aí e coloquei uns pinos. Na parte que ficou para baixo também eu pus uns grampos, poder estar firmando na posição. Depois eu colei umas madeirinhas cortadas em 45 graus aí, nos cantos tudo. Deixei passar 24 horas aí. Então aí ficou firme. Foi colado aí com a Wood 3. E aí como a lateral era só uma madeirinha aí de 8, eu coloquei mais uma de 4 aí, fazendo uma moldurinha, mas sobressaindo 3 centímetros para que a lateral dela aí ficasse com 11. Porque senão ia ficar feio aí, ia ficar uma travessa aí muito fina. Então eu deixei passando para baixo, que deu aí um toque aí mais bonito. Para fixar o tampo aí, eu fiz a marcação primeiro, coloquei, risquei certinho, para depois estar passando a cola aí, já vim com ela aí na posição certa, né? Então depois eu coloquei ela aí, assim que eu pus no risco e bati 4 preguinhos aí para ela ficar justinha, para depois eu vim com o pinador, não ter perigo dela escorregar e sair aí da posição certa. Então na parte que não está mais longe aí eu fiz o risco para me saber certinho onde que o pino tinha que pegar. Depois eu também já fiz as molduras e eu pus aí antes, que nessa posição tem como colocar o grampo aí, poder estar montando elas. Então essa aí é a primeira que eu estou montando. Eu vou deixar a outra presa no lugar, que assim fica mais fácil de posicionar elas.
Aí pessoal, de início, como tinha muitos buracos aí de prego grande, eu coloquei um pouco de pó de madeira, a cola e o de um pouquinho da massinha aí, poder estar secando mais rápido e ficar bom de lixar. Aí depois que eu dei a primeira lixada aí, ficou só os buraquinhos mais pequenos, igual foi aí eu já vim com a massa pura aí. Onde que o eucalipto estava mais rosa eu usei a cor perobinha, e onde que era cinza eu usei a cor sucupira. Aí depois eu passei a tupi aí na quina, né? Cortando aí no 45 graus aí, tirando a quininha aí, na parte de cima e na parte de baixo. E aqui agora na aplicação, eu vou estar usando aqui a Smart Resina. E como seladora você pode diluir de meio a 1 por 1 com água. Isso aí, ó. Depois aqui um tanto. Como selador aí, você não precisa medir muito 100%. Pode basear aqui o tanto. E a gente olha aqui na textura, né? E agora só tá aplicando aí. Vai estar protegendo aqui a madeira da umidade, né? Pode estar trabalhando com ela pura também. Eu gosto de diluir um pouquinho para não deixar marca de pincel. Aqui pessoal, eu já passei a demão de Smart Resina. Eu passei uma lixa fina aqui, ó, 250. E agora que eu vou estar aplicando o verniz aí, ó, é o PU70 Alto Sólidos. Verniz aí com efeito vitrificado. Então eu já passei a Smart Resina, lixei. Agora eu vou vir com o verniz aí, um verniz à base d'água. E pessoal, o verniz aí é uma demão para outra, esperar 1 hora de prazo. 1 hora e 20 minutos eu já estava seco. E eu passei mais uma mão de lixa aí, uma lixa 250 para vir com a segunda demão. Se for vernizar no outro dia, tem que lixar. No mesmo dia é opcional. Vai poder ficar um acabamento mais lisinho. Depois de 1 hora e 20 minutos eu lixei para vir com a segunda demão. Aí pessoal, nós chegou ao fim de mais um projeto aí. Ela ficou aí com 79 de altura por 80 por 1,20. Eu vou deixar todas as medidas aí pessoal na descrição. Lembrando que essa moldurinha de fora aqui eu vou deixar um pouquinho maior. E vocês ajustam aí e cortam aí no tamanho certinho. Essa moldura maior eu vou deixar as medidas, as pernas também. E essa moldurinha que vai na saia aqui, eu também vou deixar as medidas um pouquinho maior. Vocês cortam e ajusta no tamanho certinho. E essas aqui eu também vou deixar a medidinha aí 1 centímetro maior. Vocês medem certinho aqui depois que essa parte aqui estiver pronta e encaixa as tábuas aí. Se você gostou do vídeo aí, não esquece, deixa seu like, seu comentário. E os produtos aí, a cola, eu usei a cola Wood, eu usei a Smart Resina, as massinhas para madeira e o verniz PU. Encontra-se disponível à venda aí no site www.escutovelho.com. Tem o link aí na descrição do vídeo e também tem o cupom de desconto aí, Valdeon5, que te dá direito a 5% de desconto. Então esse foi o vídeo de hoje aí. Deixe nos comentários o que você achou e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.